Tá chorando muito. Um, dois, três, valendo. Bem, estamos no quarto episódio da série Desconstruindo a Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá 1 hora após a nossa série que deveria ter começado às 8h30. Tô começando agora, mas tudo bem. A gente tá aqui, firme e forte. A gente tá acreditando que tem um propósito maior de tudo isso. E aí, tá mais ou menos aqui no Instagram. E tudo bem, é assim. A gente consegue. Bem, quem tiver no Instagram, vem pro YouTube que agora tá funcionando e tá lindo. E aí, nossa, peraí, eu tenho que voltar agora, retroceder tudo que aconteceu, porque a gente falou sobre muita coisa nessa série. Mas voltando lá no começo, mesmo que você não tenha assistido nenhum dos 3 episódios anteriores, que esse é o quarto, não tem problema, eu vou conseguir dar um apanhado. Mas se você tiver interesse em mais algum, né, de forma mais profunda, eu vou meio que trazendo essas referências dos vídeos anteriores. Então é muito importante que você, se você quiser ver algum tema específico, você vá em algumas das séries. Bem, o intuito lá do primeiro episódio, eu fui com uma ideia da beleza inteligente para essa série muito diferente de tudo que aconteceu. Então, a intenção não era essa que está acontecendo agora. Ela era falar de outras coisas e o tema foi conversando, foi trazendo informações e foi muito legal, porque tive muito feedback, pessoas falando que tiveram essas experiências muito incríveis e aprendizados muito importantes. Então eu fico muito feliz, porque para mim também foi. Então eu espero muito que também traga resultados positivos para vocês. E assim, a questão principal era o motivo, que era exatamente desconstruir, desfazer, quebrar, colocar por terra todas essas questões da beleza, que às vezes é muito padronizada, que é muito certinha, que é muito distante da nossa realidade. Então tudo isso foi me fazendo repensar um pouco e trazer isso mais para perto com os primeiros vídeos aqui do canal. Então o canal, eu já tinha um canal, mas eu comecei esse novo e os primeiros vídeos foi essa série. Então para mim foi um presente muito grande. Aí eu fui atrás dos significados e todas as palavras que eu ia pesquisando, eu buscava não só o significado, mas a etimologia, ou seja, a origem dessa palavra, da onde que ela veio do latim, ela veio do grego, ela veio do hebraico, e era muito legal poder pegar cada palavra, destrinchar e trazer informações tão ricas para essa série, né? Então, para mim foi um presente, de fato. E aí gerar mudança. Porque quando eu tenho uma mentalidade diferente, isso me gera um comportamento diferente. Então é exatamente isso que eu quero trazer na beleza inteligente. O que me incomodou sempre, né? O que me trouxe a existir a beleza inteligente, a ela fazer parte da minha vida, porque ela é parte de mim. É exatamente desfazer algumas coisas e mudar muitos padrões que a gente tem, né? E a primeira coisa que eu trouxe foi a beleza, que eu sempre trouxe nos vídeos da beleza inteligente, que eu trago no Instagram, que eu sempre falo bastante sobre isso, que é a beleza, ela não é só a estética. O que é estética? É o superficial, né? Ela não é só o quadro, ela não é só uma árvore, ela pode ser uma criança, ela pode ser uma música, ela pode ser um abraço, sabe, coisas belas da vida? E todos nós temos e vemos beleza e vivemos essa beleza. Então é nesse intuito que eu vim trazer beleza. E por isso que eu falo de assuntos diversos aqui. Porque é exatamente isso. Eu entendo que a beleza, ela não tá só na maquiagem que eu faço. A beleza, ela tá além desse processo. A maquiagem é uma das ferramentas e é uma das formas de eu enxergar a beleza.
Mas a beleza, ela tá muito além do que a gente entende, do que a gente vê. Ela está também no sentir, no ouvir, no falar, né, no tocar. Então, todos os nossos sentidos conseguem ver a beleza, vamos dizer assim. E aí a gente foi entrando nesse assunto, que foi o primeiro vídeo, falamos sobre o padrão, e eu falei que era uma métrica superficial para o complexo. Por quê? Quando eu falo de um padrão, vamos dizer, ó, vou usar o exemplo da florzinha sintética, que flores de plástico não morrem, né? E aí o que acontece? É uma florzinha feita do quê? Provavelmente essas pétalas, elas foram feitas pela mesma máquina, talvez uma, duas, três formas diferentes, mas ela tem um padrão. Então, provavelmente, qualquer uma das outras que eu pegasse teria um formato parecido. Um padrão para uma flor sintética, tudo bem. Um padrão para um tamanho de roupa, pensa se eu comprasse o M no tamanho do G, o G no tamanho do M, né? Então, isso faz muito sentido para mim, quando eu coloco padrão em coisas. Quando eu trago padrão para uma impessoalidade, que no caso seríamos nós, então quando eu falo do padrão para mim, então padrão é o cabelo assim, é a unha assado, é o corpo desse jeito, X, Y, Z. Então eu coloco um limite, né? O padrão é como se eu limitasse uma pessoa, e por isso que eu falo que é uma métrica superficial, uma métrica rasa para a pessoa incrível que você é. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos seres complexos, eu não duvido disso, né? Nós temos capacidades, nós temos sonhos, nós podemos pensar, podemos raciocinar. Então tem várias coisas tão importantes que a gente faz, tantas coisas incríveis. E nisso, para mim, o padrão acaba tirando toda a graça, né? E aí a pergunta que eu queria fazer é: o que é identidade para você? O que você entende como identidade? E como que isso pode mudar a sua vida, né? Bem, a gente vai chegar na identidade, porque é o assunto de hoje. Mas aí, no segundo episódio, a gente falou sobre essência. No segundo, no terceiro episódio, a gente falou sobre essência. E aí o que acontece sobre a essência? É a gente saber que tem algo ali nosso, né? Que eu não posso tirar, que eu não posso desvincular. O exemplo que eu dei foi do bolo. Por exemplo, o ovo e o trigo. Mas eu posso fazer de uma pessoa. Às vezes eu posso, por exemplo, arrancar um dedo. Posso? Eu vou deixar de ser eu mesma? Não. Se você pega uma árvore, se você pega uma fruta, a árvore deixou de ser a árvore? Não, ela continua sendo a árvore. Você tirou parte dela, mas a essência dela continua ali, tanto na árvore quanto no fruto. Olha só que interessante essa informação. Então a essência não é algo que se eu tiro uma parte, ela não existe mais. Tipo, a essência é exatamente isso. Para qualquer outra ramificação que tiver, então para todas as partes do meu corpo, vamos dizer, o meu DNA, ele já está inscrito em tudo aqui. Então, o meu dedo não vai deixar de ser meu quando eu arrancar ele. Não vou arrancar um dedo, mas tipo, vamos dizer que uma unha caia, né? Às vezes pode acontecer um acidente de perder. Ele não deixou de ser meu, né? Tem a minha essência ali. O que acontece é que ele não tem vida mais fora do meu corpo. Isso também faz muito sentido na questão da identidade. A gente falou sobre o feminino no terceiro episódio. No terceiro episódio a gente falou sobre a essência feminina, sobre a delicadeza e a fortaleza que nós mulheres somos e como nós somos fortes e delicadas ao mesmo tempo, né? Como nós conseguimos ter tantas habilidades, ter tantos papéis, né? E cumprir muito bem cada um. E eu falei sobre isso, né? A nossa identidade do feminino, ela é muito rica, muito linda. E de maneira alguma ela anula a masculina. Até porque eu também expliquei que nós somos as duas energias. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão da energia masculina e eu pouco achei coisas. Para você ver como o feminino está em alta, né? E o desequilíbrio pode causar sérios problemas. Assim como já tivemos em outros desequilíbrios, né?
por exemplo, a questão do masculino já teve muito mais em alta, né? O masculino ou feminino, né, em desequilíbrio não faz bem. Então a gente anda em conjunto, esses dois, eles andam juntos. Esse é o equilíbrio da gente levar os dois. Se você não concorda com a energia masculina e feminina, pensa então que você é o pai e você é a mãe. E por isso eu falo para você honrar a sua história. Honre a sua história. Honre o seu pai e honre a sua mãe. Não tem como você tirar. Eu não quero mais essa parte do meu pai. Eu não quero mais essa parte da minha mãe. Não tem como. Eu não consigo. É parte da minha essência. Olha só que incrível. É parte da sua essência. O seu pai e a sua mãe. Então a gente não consegue negar quem nós somos. E negar quem somos é também negar a nossa identidade. E eu vou entrar mais a fundo nessa questão da identidade. Deixa eu dar um oi pro pessoal do Instagram. Eu tô lá no YouTube, daqui a pouco vai cair aqui, porque a gente já ficou muito tempo, mas eu tô lá no YouTube. A imagem tá melhor, o som tá melhor. Quem puder, vai lá. E também o vídeo vai ficar gravado, tá? Então pensa na identidade, a gente vai falar mais sobre ela hoje. Então é basicamente isso que a gente viu nos episódios anteriores, né? E aí se esse tema chama a sua atenção de alguma maneira, eu te indico a assistir. A gente falou também, nossa, sobre um assunto muito, muito interessante, que foi a perfeição. E eu trouxe a perfeição como, junto da etimologia dela, como sinônimo de completo, como sinônimo de finalizado, né? Como sinônimo... E, gente, nossa, que coisa linda é você entender, e eu falei isso no segundo episódio, como é gostoso você entender que, vou chegar mais perto, que a perfeição, ela não está no não erro, não está no só acertar, porque a gente está sendo desumano quando a gente coloca isso pra gente. Você entende? Se eu falar pra você que você tem que usar o cabelo assim, a camisa, falar sobre a identidade. Mas eu se parar, eu não vou mais fazer o vídeo, porque já fez umas 15 vezes esse vídeo. Meu Deus do céu. Ah, voltemos. Tudo que eu falei. Ai, vamos lá. Talvez a gente tenha parado do perfeito, que era a questão do ciclo, né? A gente pensa num ciclo como algo que começa e termina. Se eu entendo o perfeito de uma forma mais humana comigo, em que eu consigo concluir ciclos na minha vida, logo eu me sinto mais impulsionada a seguir, né? A permanecer. Porque se eu sigo um padrão, se eu tenho um estereótipo de algo que é muito distante de mim, ou que tipo é quase impossível, porque aquilo às vezes é muito difícil de eu alcançar, né? E existem coisas que às vezes são impossíveis, entre aspas, muito entre aspas, eu não acredito que exista nada impossível, mas existem caminhos a serem feitos até chegar num lugar. Então, existem ciclos para serem começados, acontecidos e finalizados. Então, essa questão do perfeito, né, que eu trouxe da origem e que eu comecei a entender assim, porque daí não fica tão pesado quando eu falo para você que você tem que ser perfeito porque não pode ter erro algum. Eu tô colocando um fardo muito pesado para você. Eu tô trazendo algo que é muito desumano. E aí, eu peguei uma frase de um moço que eu não sei o que ele é, o que ele faz, mas achei muito interessante, que é que as pessoas falam tanto contra padrões de beleza e comportamentos e que odeiam padrões, mas acabam criando mais padrões para que um dia alguém diga o mesmo deles. Diga o mesmo. É o Janger Anderson, se alguém quiser pesquisar, né? Eu gosto de dar os créditos quando eu sei. E aí, nesse sentido, o que acontece? Eu falo que eu não quero criar padrões, né? Hoje a mídia tem muito isso. Vamos ser fora do padrão. Que daí eu crio uma roupa plus size que é só para gordinha. Ou eu crio uma roupa só para ruivas. Ou uma coisa só para brancas, só para negras,
só para... Entende? E aí eu também separo. Quando eu coloco padrões, eu excluo alguns, incluo algumas, uma parcela, e excluo as outras. E eu não sou a favor do padrão quando ele faz isso, né? Como eu disse, as coisas são coisas, pessoas são pessoas. Então eu não consigo desvincular pessoas disso. Elas são importantes porque simplesmente são pessoas, né? Sejam elas quem forem. E aí a gente praticamente foi isso. Acho que foi esse o resumo que a gente conseguiu falar em todos esses vídeos, né? De forma bem rápida. Claro que eu falei de forma muito mais profunda. E aí hoje o assunto é identidade, né? E aí o que você entende como identidade? Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em identidade? O que você percebe como a sua identidade? Né? São perguntas importantes para nós. Eu vou trazer um conceito sobre identidade que talvez você nunca ouviu, mas é exatamente para fazer alguma coisa mudar. Aí eu acredito muito que chaves podem virar. Né? Assim como para mim a palavra perfeito foi incrível, entender o significado que ela tem. Então, com tudo isso, de tudo isso que eu falei, o que tem a ver a identidade? Né? Qual a importância da identidade? Pausas para os comerciais. E aí a identidade, ela tem muito a ver com a questão, na sociologia, eles falam que é compartilhar várias ideias e ideais de um determinado grupo, né? O indivíduo o indivíduo forma a sua personalidade, mas também a recebe do meio social, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que eu influencio, eu também sou influenciada, né? Isso acontece muito. Então a identidade talvez é algo que só eu tenha. E será que existe algo que só eu tenho? Né? Aí, vou trazer a identidade aqui. Não vou trazer o significado ainda, a etimologia, porque vou deixar isso para o final, para ir fazendo sentido, para a gente ir maturando essa ideia. E aí a gente falou, na semana retrasada, no episódio 3, sobre a questão do feminino. E eu falei no vídeo anterior que a gente ia falar sobre a questão do feminino para o masculino, né? Essa relação que existe entre ambos, né? E eu já tinha falado que a mulher é uma forma incrível, né? Mulheres têm uma capacidade incrível. Porém, entretanto, todavia, nós também temos e devemos ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Meu marido fez uma graça aqui, por isso que eu fiz essa cara. E aí, eu falei isso no vídeo passado, mas não trouxe tanto. Fechar. Eu não trouxe tanto, eu tô lá no YouTube, tá? Se cair aqui, vai lá pro YouTube. O link tá na bio. E aí eu trouxe o feminino como uma informação muito importante, a gente entender o nosso feminino, entender a nossa identidade e trazer isso, né, para a realidade da nossa vida, mas sem esquecer que existem dois lados da mesma moeda. Toda pessoa, seja ela homem ou mulher, ela tem duas identidades, do masculino e do feminino. E aí você pode entender isso como energia feminina, energia masculina, e também como parte do seu pai e parte da sua mãe, tá? O pai te dá uma carga, não só genética, mas uma carga intelectual, tem toda uma influência, né? E a mãe também, mas cada um faz o seu papel, né? E a gente entender isso, não existe uma guerra entre os dois. Se eu vejo um pai e uma mãe, não existe uma competição, até porque os dois juntos fizeram um filho, né? Os dois juntos que conseguem gerar uma vida.
Não consegue, não tem só a questão da mulher e não tem só o homem, existem os dois. Então, para que uma vida aconteça, os dois precisam estar unidos. Então, nós somos a união da nossa mãe e do nosso pai. E isso é muito importante quando a gente entende, porque daí eu vejo que eu não sou só minha mãe, além de você poder ser muito parecida com a sua mãe ou muito parecida com seu pai, você não é só um, nem só o outro. Então essas duas energias, elas estão em nós. E a energia do feminino é o quê? É o acolher. Eu falei que tem muito a ver com a nossa fisiologia, né? Quando você entende que a fisiologia feminina, ela tem muito a ver com o gerar vida, né? Ela acolhe a vida, ela nutre essa vida, né? Não só na questão da amamentação, mas na questão de quando ela tem uma vida ali, o que ela come, essa criança também come. Então, é uma riqueza de detalhes, né? De complexidade do feminino. Porém, eu também disse que o masculino, se o homem não dá a sementinha, o feminino, ele vai gerar o quê? Tanto é que se você menstrua todo mês, querida, é isso que acontece. É o seu corpo falando, não tem nenhuma sementinha aqui. A sementinha não chegou. Tanto é também que eu converso com o meu corpo. Eu falo assim, querido corpo, não foi esse mês, tá? Talvez o próximo mês, talvez daqui a algum tempo. Mas tudo bem, isso faz parte do processo, né? Talvez possam achar meio loucura da minha parte. Mas de fato eu faço isso. Tá? Porque acontece isso, a gente precisa entender que o nosso corpo tem ciclos, e isso é perfeito, né? E aí, o homem dando a sementinha, e além de empurrar, pensa, gente, no ato sexual, não é bem isso? O homem tem a sementinha, e ele guarda a sementinha lá, nos grãozinhos dele. Ele joga a sementinha para que ela vá, né? É claro que também tem o esforço do esperma, tem o esforço do próprio corpo feminino, mas é uma riqueza incrível. A gente vê que o masculino e o feminino andam juntos, não é uma guerra, não existe guerra dos sexos, porque elas trabalham em união. Para uma vida ser gerada, eu preciso dessa união, eu preciso dessas energias juntas, caminhando juntas, num mesmo propósito. Divisão é o quê? Duas visões. Quando eu tenho duas visões, cada um vai para um lado. Se você tem uma visão só, vocês vão juntos. Se vocês sabem que vocês querem chegar lá e os dois querem ir, vamos. Entende? Não tenham visões diferentes. Nós estamos juntos. E aí o masculino, além disso, tem a questão da proteção, tem a questão da ação. O homem tem o racional mais aguçado. Então você está falando que mulher não é racional. Não, eu estou dizendo que existe um histórico da nossa, não só da vivência do homem, de toda a nossa história, né, dos nossos antepassados, mas também de uma genética, de um corpo, a fisiologia de um homem, de massa muscular, hormônios são diferentes. Eu não consigo comparar coisas diferentes. Como que eu vou comparar, gente? Um pincel com uma flor? Me diga, como que eu vou comparar um homem com uma mulher? Então, assim, eu entendo muito que somos iguais porque somos humanos, mas nossas funções são diferentes. A flor, ela perfuma, ela traz delicadeza. O pincel, ele vai passar isso aqui é iluminador, sei lá, entendeu? Tem funções diferentes. Não queira comparar coisas diferentes e de formas iguais. Assim é o homem e a mulher. Nós temos fisiologia diferente, nós temos funções diferentes. E isso não torna nenhum nem o outro melhor. Só nos faz diferentes. Eu tenho uma frase que eu falo que somos todos iguais de um jeito diferente. Nós somos iguais de um jeito diferente. E aceitar isso não tem nada de errado. É só aceitar o que o seu corpo está te dizendo. É aceitar quem você é, quem Deus fez você. Isso tem muito a ver com identidade. Isso tem muito a ver com identidade. Então, o masculino, ele tem a questão de atividade física e... o que mais? Os cromossomos dos homens são diferentes, é porque isso não é visível, né? Eu estava falando de coisas mais palpáveis. Mas os hormônios, o hormônio
estrogênio para mulher e testosterona para homem, né? Então, o nosso corpo é assim. Deus fez assim. E não é errado. É só diferente. E a mulher... Tem uma coisa, né, que os homens adoram falar, que mulher gosta de falar. Diga-se por mim. Mas assim, mulheres, elas sempre se relacionaram porque elas que criavam, elas que cuidavam, então elas precisavam se comunicar. Os homens, eles precisavam ir caçar, então eles ficavam observando. Então, ele parou de falar, até porque por sobrevivência. Então, o homem ser mais calado não é um erro. E também, se o homem falar muito, também não é um erro. É só uma questão de diferença. Então, assim, impor que você tem que ser assim ou tem que ser assado é um padrão, é uma métrica superficial para quem você pode ser. Você pode ser muito mais do que estão te dizendo. Porque é o seu corpo que está te dizendo isso. A sua natureza está dizendo isso. E Deus, quando fez a natureza, ele falou que tudo era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele falou que era muito bom. Sabe o que isso significa? Que é muito bom. Que você não é um erro do acaso, você não é um acidente, ninguém me planejou. Não existe. O universo, ele não errou. Só não estava nos planos das pessoas, mas isso não interessa. Você veio e você tem um porquê de estar aqui. E é exatamente isso que você tem que entender, que é a sua identidade. E aí, por que isso é tão importante para a nossa identidade? Porque o masculino, tá aqui, a nossa identidade tem muito a ver com a mãe e com o pai, tem muito a ver com o feminino e masculino. E aí, a gente tem uma referência de mãe e tem uma referência de pai. O que às vezes acontece é o quê? Eu não tenho referência de pai. Eu perdi. No meio do caminho, o meu pai, ele me rejeitou ou ele foi embora, porque é mais fácil para um homem para fazer isso, né? Ele simplesmente me largou, ele não quis me assumir, ele não estava afim. Só que daí, isso altera diretamente a nossa visão masculina. E exatamente por terem homens que se omitiram a serem bons pais, tivemos problemas na sociedade. E quando eu digo bom pai, não é um pai que fala grosso, não é um pai que maltrata, não é um pai que bate. Quando eu tô falando em pai, eu tô falando em homem que sabe para que ele serve. Que ele veio com um intuito, que ele sabe que homem tem a função de proteger. Ele não tem músculo à toa a mais no corpo dele. Ele veio para proteger, ele veio para ter ação, para se alguém atacar, como era antigamente, se alguém atacar aqui, quem vai na frente é o homem. E a Bíblia diz que o homem, eu acho muito lindo esse versículo, que fala assim, cadê? Deixa eu lembrar aqui, onde que eu coloquei? A figura, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é esse. Eu esqueci qual que é o versículo. Eu acho que eu não... O que você tá olhando? Não, é do... Autoridade. Aqui, ó. Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E eu vou dizer, às vezes a Bíblia ela é confundida como uma maneira opressora na vida das pessoas. Eu vou te dar uma outra visão do que Deus queria dizer disso daqui, para você largar esse negócio e falar assim, nossa, a Bíblia se eu quiser que ela seja, ela vai ser. Porque eu posso usar qualquer livro. Se eu quiser pegar a bula do remédio que eu tomo e falar, esse negócio aqui tá falando, eu posso entender isso. Então, assim, vem comigo, entender o que eu tô querendo dizer disso daqui e como isso abriu o meu entendimento e como eu fiquei feliz em perceber isso. Coríntios 11:3 é a referência. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Então, vamos lá. Tem uma hierarquia. Cristo e homem. O homem, ou marido,
o cabeça da mulher. Cristo, o homem, a mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Então vamos lá, voltemos. Eita. Deus, Cristo, homem, mulher. O que essa hierarquia quer dizer? Quer dizer sobre submissão. Olha lá vem ela falando. Eu amo a palavra submissão porque ela fala sobre a mesma missão. Lembra que eu falei sobre divisão? Se eu coloco a sua visão aqui e a minha visão lá e a gente quer ir no mesmo lugar, não dá. Se estamos sobre a mesma missão e se queremos chegar no mesmo lugar, aí dá. Então Deus tem uma missão que deu a Cristo, que deu ao homem e que deu à mulher. Essa hierarquia não traz uma questão de inferioridade da mulher. Ela traz uma questão de que o homem é que conduz. E o homem deve cumprir esse papel. Se ele não cumpre, é ele que está em problema. Com Deus e com a família, porque causa problemas em toda a minha família, em todas as gerações. Porque a figura do pai não vai ser substituída pela mãe. Eu não consigo fazer isso. Eu posso tentar ser uma mãe, pai, um pai. Não vou conseguir, porque o pai tem uma figura diferente, né? Da força, da ação. Que a mulher, não que ela não tenha, mas a função é denominada para um. Então, se alguém não cumpre o papel, fica capenga. Se alguém aqui que está assistindo é de uma família desestruturada, que não tem um ou não tem um outro, sabe o que eu estou falando. E eu sei do que eu estou falando porque eu vivi isso. Eu não tive o meu pai presente comigo. E isso me custou muito. Mas eu não consigo mudar a história. E por isso eu estou tentando fazer uma história diferente. Então eu tive problemas em aceitar tantas coisas da questão masculina. Ou eu quis muito trazer o masculino, porque isso não me fazia falta, para eu falar de uma coisa que era muito difícil para mim. Porque eu estou querendo levar um fardo, querendo levar uma vida que não é minha. Eu posso ter esse equilíbrio. E eu quero ter esse equilíbrio. Se eu vou conseguir, já são outros 500. Mas eu quero esse equilíbrio. Eu quero trazer o que o meu pai me deu, a história, honrá-lo, trazer a questão do masculino e também trazer a questão da minha mãe. Porque ela é importante. Se eu não sei acolher, se eu só sei dar tapa, dar soco, que relacionamento que sobrevive a isso? Ou se eu só sou a pessoa da ação, que hora que alguém para? Entende? Não dá pra eu ficar só em um, só em outro. Eu não posso rejeitar o masculino. Eu não posso só exaltar o feminino. E eu não posso fazer o contrário. Exaltar o homem e diminuir a mulher. Nós somos iguais. De um jeito diferente. Simples assim. Não tão simples, mas vamos tentar trazer isso de uma forma simples. Quando a gente entende que o nosso pai fez o melhor que ele podia, que a nossa mãe fez o melhor que ela podia, fica mais leve. Eu não posso culpar o meu pai por ele não conseguir dar algo que ele não sabia dar. Eu não posso culpar a minha mãe por não fazer o que ela deveria ter feito, o que eu achava que ela deveria, se ela não sabia. Porque quando nasce um filho, também nasce um pai, também nasce uma mãe. Ou alguém aqui já sabia. Antes de ser pai, eu já sabia que fazia isso, aquilo, outro. Não é assim, é que nem casar. Você só sabe o que é casamento depois que você casa. A vida, ela acontece na ação. Ela não acontece na teoria. A teoria é só a teoria. Ela pode te ajudar, mas ela não vai te mostrar como de fato funciona. Então, quando a gente consegue colocar o feminino e o masculino de forma equilibrada na nossa vida, e isso faz muito sentido para mim, porque hoje eu me sinto muito mais tranquila em lidar com a separação dos meus pais, que foi muito pesado para mim, que foi uma das questões da minha depressão, porque eu não conseguia identificar homem. Para mim, homem era tudo, nenhum presta. Essa era a frase que eu usava. Nenhum homem presta. Como você quer encontrar um homem se você acha que todos os homens não prestam? Ao menos que você queira se relacionar com um homem que não preste. E às vezes você se relaciona porque você acha que os homens não prestam. Eu já passei por isso. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu tive a oportunidade de mudar a minha história. E de trazer as duas histórias da minha vida, que foram meu pai e minha mãe, e honrá-los.
e levá-los adiante. Mas agora, do meu jeito, é o meu caminho. O deles na minha vida, eles já fizeram o papel deles. Agora eu levo a minha história. Faz sentido para você? Não é mais leve levar assim? Ou você achar que a mulher super-heroína, a mulher que aguenta o tranco, a mulher que trabalha, a mulher que não chora, a mulher tá pegando carga masculina para ela. Mas e quando eu preciso? Você não precisa. Não precisa. Às vezes você pode chorar. Às vezes você pode ficar ruim. Às vezes você pode falar, cara, não quero mais. Foi meu post de ontem. Falei, gente, eu tô desanimada. Sabe, você não tem ânimo, você não tem... Tudo bem. Preciso ter. Sempre não. O que eu falei, não pare. A vida não pode parar, tá ruim, eu vou parar. Quando você desiste da vida, você está desistindo de você. Você está desistindo da sua essência, está desistindo da sua história, está desistindo das histórias passadas. Está desistindo da sua identidade. E agora? Agora sim, estamos finalizando. E eu tô muito grata por essa série, porque eu cresci muito. Eu tô muito feliz por ter trago coisas tão importantes que mudaram a minha vida. E eu espero muito que mude a vida de vocês. Que traga refrigério para a vida de vocês. Refrigério, eu tava lendo aqui, tem a ver com a palavra ser. Ai, gente, como deu erro aqui, deram uns probleminhas e eu fiquei bem perdida aqui. Cadê o ser? Aqui, ó. O ser tem tantos significados lindos. Porque eu já falei isso também nas anteriores, que o ser é o existir, né? O ser não é só existir, ele também é passar a ser, ele é viver. E eu falei um outro significado do ser, que é para fora, da etimologia, não é o significado, mas a etimologia. E aí eu falei que o ser e o existir tem a ver sempre com algo para fora, algo que eu levo além de mim. E agora me fala, quando você gera uma vida, seja o masculino ou o feminino, não está indo para fora? Não é lindo isso? Você está indo para fora, algo não é mais só seu, algo está fluindo, algo está transbordando. E aí você está existindo. Quando a gente está indo para fora, quando a gente não é só pra gente tá... O ser é deixar viver, é preservar, é o refrigerar, é reavivar. O negócio pode estar mais ou menos, mas vamos reavivar isso daí. Vamos ser. É muito forte quando você entende que o ser não é só você. Que o ser, ele ultrapassa barreiras. E aqui eu tenho feito isso. Eu tenho transposto barreiras. Eu tenho falado de coisas que eu nunca falei, que eu nunca imaginei que eu pudesse falar. Porque eu só existia pra mim. Eu era tão insegura da minha identidade, da minha essência. Eu era tão insegura de quem eu de fato sou e sempre fui, porque tem algo dentro de mim que arde, que eu simplesmente sobrevivia. Então, assim, você pode sobreviver, mas a vida não vai fazer sentido. Mas aí a gente vai para a palavra identidade. Que tem a ver com idêntico. A palavra identidade vem do latim. Lembra que eu falei de significados? Que significa a mesma coisa, como se fosse o mesmo. Só que como que eu sou idêntico a algo? Como que eu me pareço com algo que eu não sei? Eu vim da onde? Se eu sou idêntico a quem?
Quando Parmênides falou que a identidade, a nossa realidade é imutável, então a nossa realidade não muda. Esse é um pensador, filósofo, né, pré-socrático, mas é só uma ideia do que ele trouxe. E ele disse assim: a essência está incorporada na individualidade divina do ser. A individualidade, ela vem de algo divino. Não tem como nada criar alguma coisa. Não tem como você ter vindo, sei lá da onde, se isso não conseguia criar nada. A Terra não era vazia e sem forma? Só que antes disso já existia Deus. Então, quando você fala da sua identidade, você está falando do que Deus te deu. Porque para você ser idêntico a algo, para você parecer com algo, tem que existir outro algo antes de você. E por isso que eu estou dizendo, não é obra do acaso. A sua identidade, ela está ligada diretamente a Deus. E você não consegue mudar isso. Porque você é idêntico a Ele. Quando Ele disse, a nossa imagem e semelhança, é isso. É só isso. Às vezes é difícil, eu quero me distanciar de Deus. Às vezes eu quero colocar Deus lá num outro lugar. Mas Ele não existe fora. Ele está dentro de você. Ele está dentro. Porque foi Ele que criou. E para ser idêntico a algo, tem que ter um molde aí. Tem que ter um criador. Quando eu criei esse óleo, eu até peguei matéria-prima da natureza, mas foi eu que misturei. Essa energia que tem aqui dos óleos, foi eu que fiz. Então tem um pouco da Poliana aqui. Quando eu faço algo, tem um pouco de mim ali. Eu não tenho como tirar isso. Ah, isso daqui foi feito. Qualquer trabalho artesanal, qualquer artesão sabe disso. Você pode até copiar de outra pessoa, mas tem algo que é seu ali. A sua essência, a sua existência e o seu propósito não é só para você. E se Deus não fez nada só para Ele, Ele sempre fez para fora, você também não existe só para você. Eu não sei como que essa bateria desse celular não caiu ainda. Meu Deus do céu! E é isso que eu tinha para falar, para finalizar essa série. Que a sua imagem é o que te direciona, é o que vai conduzir o seu caminho. Porque é Deus que tem algo. Caiu. Porque é Deus. A sua identidade veio do Criador. Aceite essa verdade. Aceite e viva essa realidade. A sua essência está dentro de você, mas veio de alguém. Ele é o Criador. É Ele que te fez. Queria finalizar com o vídeo do Thiago York. Mozão? Mozão? E que é o Desconstrução, que ele fala sobre essa questão de desconstruir a imagem. Eu achei muito interessante. Desde a primeira vez que eu assisti, eu achei incrível porque tinha uma riqueza de detalhes ali. E é assim, se algo esclareceu para você, se teve alguma informação, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, leve para outras pessoas, transborde, vá além. Não exista só para si, exista para outros, faça para os outros também. O que nos faz crescer também pode ajudar o outro, talvez de forma diferente, mas pode ajudar. Eu não sabia como eu ia terminar essa série, mas ela veio como um presente para mim, como um bálsamo, como um refrigério para minha alma. Para eu me reafirmar que eu posso, que eu sou capaz, que eu devo ir além de mim, não só para mim, mas além de mim, né? Nós somos um instrumento. E eu agradeço a todo mundo que assistiu, a todo mundo que de alguma forma me ajudou.
participou, me ajudou com informações. Eu fiz perguntas para várias pessoas e foi muito gostoso. Essa troca foi incrível. E vem a próxima série. A próxima série eu vou formular algumas coisas, mas vai ser sobre maquiagem. Então agora eu vou trazer algo mais prático, né? A gente conversar de um jeito um pouco diferente. E aí talvez eu vá variando aí, mas é muito interessante. A ideia que eu tive foi exatamente hoje e tá tudo bem. Mas aqui eu não vou deixar de fazer vídeo para que a gente possa estar sempre juntos. Se você estiver no YouTube, eu tô também sempre no Instagram, lá é mais fácil de eu me comunicar. E muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu não tô conseguindo ver comentários, então depois eu respondo. E eu agradeço muito a cada um que esteve aqui presente, teve paciência, porque é um momento muito único. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de muitas, muitas pessoas. Isso não é à toa, né? Tivemos muitas dificuldades e exatamente por isso que eu acho que vai ser uma bênção na vida de outras pessoas, tá? Um beijo pra vocês, obrigada, fiquem com Deus e não se esqueçam da identidade de vocês. Nós viemos do Criador e para ele